nossa segunda feira virtual do livro em Portugal. Do movimento cultivista brasileiro e publicações Novos Sabores homenagem à Flor Bela Espanca, apresentado por António Gringo Barreto, poeta, Brasil, Débora Tauane, escritora e poetisa, Brasil. Iago Tadeu Scorsetti, autor, Brasil, Ivone Ferreira do Nascimento, poetisa, Brasil, Ron Vieira, poeta, Brasil, Vilma Freitas, escritora e poetisa, Brasil. Lindonete Gomes de Araújo Dias Câmara, poetisa, Brasil, Elisan Alves, escritora, Brasil, André Alfredo Pinto, escritor, Brasil. Eni Souza Portugal. Atividade liderada pelo nosso embaixador cultural Leandro Flores do Brasil. Ok. Olá a todos. Saludos, hermanos, poetas, escritores do Brasil, de Portugal e demais países. Um salve a Portugal. Um abraço do Brasil. Eu me chamo Leandro Flores, sou escritor, poeta, sou embaixador da Confederação Internacional do Livro. Estamos aqui fazendo uma homenagem, faremos uma homenagem à poetisa portuguesa Flor Bela Espanca, grande poetisa. Esse evento é promovido pelo Movimento Cultivista Brasil e editora Novos Sabores e Publicações. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui novamente pela terceira vez, né, nessa edição da revista, a terceira edição da feira, e é uma satisfação revê-los, né, amigos do movimento cultivista, de Sorocaba, movimento cultivista de Alagoinhas, de outros movimentos aí, né? Então, é uma satisfação enorme tê-los aqui conosco e vamos celebrar a poesia, né? Comungar a poesia de Flor Bela Espanca, essa excelente poetisa que, na minha visão, é uma das maiores, se não a maior poeta do mundo, né? Uma das grandes poetas, grandes mulheres, né? Uma das grandes mulheres poetisas, as mulheres das artes, né? Então é uma satisfação enorme poder promover um evento com essa magnitude, né? Com essa poetisa. Flor Bela Espanca, assim como Fernando Pessoa, a gente fez um evento em homenagem a Fernando Pessoa, a Dom Denise, ontem, né, a Dom Denise, que foi um dos percussores da poesia galego-portuguesa. Então, foi um dos trovadores, assim, faz parte da nossa origem, né? Assim como Flor Bela Espanca também faz parte da minha vida. Então, eu deixo aqui a minha contribuição e um excelente evento a todos. Vou passar a palavra agora para o nosso apresentador, o nosso poeta apresentador, membro do Movimento Cultivista de Alagoinhas, Alisson Alves. O palco é todo seu, Alisson. Boa tarde a todos. Agradeço. Vamos iniciar a nossa rodada falando um pouco sobre. A nossa primeira rodada será os poemas autorais de Flor Bela. Mas antes vamos fazer uma pequena introdução. A quem é Flor Bela Espanca? Só um minutinho. Meu Word travou aqui. Vamos lá. Flor Bela Espanca nasceu em Vila Viçosa, no Alentejo, em Portugal. Foi uma poetisa portuguesa. Com apenas 36 anos de idade, ela foi embora. Uma vida, embora plena, tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos íntimos. Foi uma das autoras que soube transformar em poesia da mais alta qualidade, carregada de erotização, feminilidade e panteísmo. E uma biblioteca também, com seu nome Matozinhos.
Ela nasceu em Conceição, Vila Viçosa, em 8 de dezembro de 1894. Seguindo da introdução, teremos a primeira rodada de declamações, onde, por ordem alfabética, cada um vai recitar o seu poema escolhido, uma poesia que reflita obra e vida de Flor Bela Espanca. Vamos começar comigo, né? Ou, na verdade, não sei se eu pulo a, a minha vez, acho que eu vou deixar a minha vez por último, estou apresentando. André Alfredo Pinto. Pode começar, André. Se André não está, vamos seguir para Antônio Gringo Barreto. Boa tarde, poetas, autores, escritores, Alain Morales, nosso digníssimo amigo. Vamos à live, né? Vamos de fanatismo, né? Falar de Flor Bela Espanca no Brasil é quase uma lenda, porque a música trouxe Flor Bela Espanca para a, a rádio, né? Para a publicidade, né? Para o público. Então, eu sou Antônio Gringo Barreto, sou poeta, autor, ator, diretor teatral, né, ligado hoje a vários coletivos de poesia e vou estar apresentando aqui Fanatismo, de Flor Bela Espanca, né, imortalizado aqui no Brasil pelo cantor Fagner. Em alma, de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim, enlouquecida. Posso no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E os olhos postos em ti, digo, de rastros, podem voar mundos, correr astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Flor Bela Espanca. Muito, muito bom, Antônio. Vamos partir para Débora, com Eu de Flor Bela, do livro de Mágoas. Eu. Eu sou aqui no mundo anda perdida. Eu sou aqui na vida no norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre compreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem eu ser. Sou a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Flobela Espanca. Muito obrigado. Perfeito, Débora, perfeito. André chegou agora, está conosco agora. André, sua vez, André. Eu acho que ele não está escutando. Vamos pular a vez dele. Deixa por último, como eu. N, As Minhas Ilusões e Ser Poeta. As minhas ilusões. Hora sagrada do entardecer, do outono à beira-mar cor de safira, soa no ar uma invisível lira. O sol é um doente a enlanguecer. A vaga estende os braços a suster, numa dor de revolta cheia de ira. A doirada cabeça que delira, num último suspiro a estremecer. O sol morreu e veste luto o mar, e eu vejo a una douro a bailoçar, a flor das ondas num lençol de espuma. As minhas ilusões, doce tesouro,
Também as vi levar em unas douro, no mar da vida, assim, uma por uma. E agora, como Flor Bela Espanca viveu a arte, que é a forma mais profunda do ser humano se expressar, ela escreveu esse lindo poema, Ser Poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior, maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de Aquém e de além-dor. É ter de mil desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim é condensar o mundo num só grito. É amar-te, assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Flor Bela Espanca. Muito bom, Ellen. Muito bom. Vamos para Ivone com nosso livro e também Angústia. Boa tarde a todos. Mais uma vez é uma honra, uma alegria estar aqui perante tantos talentos, né? E que nos ofertam mais esse talento incrível de Flor Bela Espanca. Eu já ouvia falar e nunca tinha tido um contato. Eu penso que, como o colega colocou, assim, é um dos maiores talentos dentro da poesia. E foi a difícil escolha, né? É, a gente imagina também uma vida breve, né? Uma vida muito rápida e deixar um legado dessa forma, né? Acho que somente com tanta profundidade. Foi difícil a escolha aqui. Eu vou tentar, porque vocês já me emocionaram, assim, tá demais aqui, gente. Eu escolhi um chamado Angústia, porque os poemas dela passam também em grande parte. E eu acho que a angústia também é um sentimento que dificilmente é muito humano, né? Dificilmente escapamos dele. Angústia, tortura do pensar, triste lamento. Quem nos dera calar a tua voz, quem nos dera cá dentro, muito a sós, estrangular a hidra no momento e não sequer pensar, e o pensamento sempre a morder-nos bem dentro de nós. Querer apagar no céu, ó sonho atroz, o brilho de uma estrela com um vento. E não se apaga, não, nada se apaga. Vem sempre rastejando como a vaga, vem sempre perguntando o que te resta. Ah, não ser mais que o vago infinito, ser pedaço de gelo, ser granito, ser rugido de tigre na floresta. É incrível. Eu vou passar por um outro que esse, assim, entre tantos, me chamou muito a atenção, porque eu tenho um livro solo de poesia dedicado à música, né, às estrelas da música brasileira. E eu achei esse, foi incrível, parece que uma coisa vem antes da outra, que se chama O Nosso Livro. Livro do meu amor, do teu amor. Livro do nosso amor, do nosso peito. Abre-lhe as folhas devagar, com jeito como se fossem pétalas de flor. Olha, que o outro já não sei compor. Mais santamente triste, mais perfeito. Não esfolhes os lírios com o que é feito, que outros não tenho em meu jardim de dor. Livro de mais ninguém, só meu, só teu. Num sorriso tu dizes e digo eu. Versos só nossos, mas que lindos sois. Ah, meu amor, mas quanta gente dirá, fechando o livro docemente, versos só nossos, só de nós, os dois. Obrigada, gente, pela oportunidade. Até breve. Obrigada. Obrigada. Muito interessante, muito interessante.
Seguimos com Leandro, o meu condão. Pode passar a minha vez, eu vou dar oportunizar para que os colegas falem aí. Aí na segunda rodada, se houver tempo, eu Sim, apresento. sim. Então vamos com Lindonete, Lágrimas Ocultas. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Eu falo aqui de João Pessoa. E para mim, assim, Flor Bela eu conhecia também há muito pouco. E pesquisando, né? Achei assim, os poemas dela fantásticos, apesar de que há muita tristeza, muita solidão, muita angústia, né? Mas, por outro lado, ela fala de amor, assim, muito bem, de uma forma, assim, muito profunda. E aí eu trago o poema Lágrimas Ocultas, né, que há nesse poema que também foi difícil para decidir qual, né, entre tantos, nele há uma relação entre o eu lírico e o seu estado emocional, levando em consideração a biografia, né, de Flor Bela. Ele diz o seguinte: se me ponho a cismar em outras eras, em que ri e cantei, em que era querida, parece-me que foi noutras esferas. Parece-me que foi numa outra vida. E a minha triste boca dolorida, que dantes tinha o rir das primaveras, esbate as linhas graves e severas, e cai num abandono de esquecida. E fico pensativa, olhando vago, toma a brandura plácida de um lago, o meu rosto de monja de marfim. E as lágrimas que choro, branca e calma, ninguém as vê brotar dentro da alma, ninguém as vê cair dentro de mim. Então, neste poema, percebe-se que Flor Bela escreveu pedaços da própria alma, esse verso, e fico pensativa, olhando vago, traz algo assim muito concreto, né? Uma imagem dela introspectiva, e no mais, as metáforas, né, na mesma estrofe, elas complementam essa angústia que ela vivia. Então, no poema inteiro, ela expôs a solidão também de uma forma contraditória, com uma suposta felicidade, né, que ela viveu num tempo para ela desconhecido. Ela se destaca pela intensidade de suas emoções e por toda a sensibilidade escrita que atravessou até esse século. Então, homenageá-la é reconhecer a grandeza de uma mulher que transformou suas dores e sonhos em poesia imortal. Então, a poesia de Flor Bela toca o que há de mais humano em nós, que é o que a dor, o amor, né? A questão do desejo e a busca da compreensão. É mais ou menos isso aí. Pode passar para outra pessoa. Agradeço bastante pela participação. Meus parabéns, Lindonete. Muito bom e belas observações também. Vou passar a palavra para Juan Vieira com Desejos Vãos. Boa tarde a todos. O poema que eu escolhi da Flor Bela para recitar para vocês foi Desejos Vãos, e ele diz: eu queria ser o mar de altivo porte, que ri e canta a vastidão imensa. Eu queria ser a pedra que não pensa, a pedra do caminho, rude e forte. Eu queria ser o sol, a luz imensa, o bem do que é humilde e não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa, que ri do mundo vão e até da morte. Mas o mar também chora de tristeza. As árvores também, como quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. E o sol altivo e forte, ao fim de um dia, tem lágrimas de sangue na agonia. E as pedras, essas, pisa-as toda a gente. Muito obrigado. Parabéns, Juan. Ótimo texto. Seguimos com Vilma, com o texto A Mulher. Boa tarde a todos. Vamos estar aqui novamente e também com a minha professora que me faz colega e poetisa Eni, que me faz, não me deixa parar de escrever. Grande inspiração para mim. Obrigada, Eni, e a todos os colegas. Bom, essa Flor Bela, sinceramente, olha, são cada poema, sonetos, né, versos assim que nos encanta, realmente nos espanca, né, de tanta
profundidade. Eu, pesquisando aqui um pouquinho, eu vi que o nome dela é Flor Bela Dalma da Conceição Espanca, grande autora de sonetos, né? Aliando sofrimento e desencanto. Sua poesia romântica de forte teor emocional e o desejo de ser feliz. Uma das primeiras feministas de Portugal. Flor Bela, como teve uma vida marcada por sofrimento intenso, né? Sofrimentos íntimos, muitas perdas, muitas ausências, né? Passou por 3 abortos, né? Então, quer dizer, foi muito sofrimento, por isso que ela coloca tudo isso em cada verso, né? Com muita intensidade. E entre os sonetos, os versos, o poema que eu escolhi, que me bateu bem forte, A Mulher, porque tem muito a ver com ela e conosco nos dias atuais. Tudo que ela escreveu continua presente na vida de muitas mulheres. E ela coloca no poema dela: ó mulher, como fostes forte, como fostes fraca. Então, para ela também tudo teve um limite, né? Porque ela, ser humano, né? Aguentou até certo tempo, 36 anos de luta entre seus versos e seus poemas. Tirou a própria vida. A vida dela, ela deixou sua história de vida que não foi tão bela assim, como é o nome dela, né? Flor Bela. A mulher, o poema dela. A mulher, ó mulher, como és fraca e como és forte, como sabes ser doce e desgraçada, como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce amargurada. Quantas morrem saudosas de uma imagem adorada que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endoidecem, enquanto a boca ri alegremente. Quanta paixão e amor às vezes tem, sem nunca o confessarem a ninguém. Doce alma de dor e sofrimento, paixão que faria felicidade de um rei, amor de sonho e de saudade, que se esvai e que foge no lamento. Então, é um resumo um pouco da vida dela, a mulher. Muito bem, Vilma. Bela introdução também sobre tanto o texto quanto a vida dela, de fato. A gente fala de Flor Bela Espanca, ela nos bate, né, com seus versos, com seus poemas. Iago, os versos que te fiz. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, muito importante para mim, e tenho certeza que é importante para o grupo também. Flor Bela Espanca, né? Pesquisei bastante sobre ela e os traços da personalidade dela me remeteram um pouco a Francisca Júlia, aqui da minha cidade, que é uma reconhecida poetisa do parnasianismo, e não tanto do texto, de sua estrutura, mas do movimento feminista, de falar muito de si, de não ter medo de falar de si, numa época em que era praticamente um absurdo falar de si, se tratando de uma mulher. E ela tem um fim tão trágico na vida quanto a Francisca Júlia. Então, assim, talvez sejam duas poetisas irmãs na trajetória. Os versos que te fiz. Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhados em mármores de Paros, cinzelados por mim para te oferecer. Tem dolência de veludos caros, são como sedas pálidas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te endoidecer. Mas, meu amor, eu não te digo nada. Eu não te digo ainda que a boca da mulher é sempre linda, se dentro guarda um verso que não diz: amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo amor que eu não dei, guardo os versos mais lindos que te fiz. Então, além de bem apaixonada, né, é aquela coisa escancarada, aquela coisa sem pudor, sem medo de demonstrar os sentimentos, e ela representa muito bem a angústia criadora, mas muito mais a angústia de ser
uma artista mulher no tempo que ela era, e tem um grande reflexo para as artistas de hoje também, para nós, homens, artistas também, para todos os gêneros, porque ela não tem medo de falar, né? Ela não tem medo de brincar com sentimentos, usando palavras que podem irritar, que podem incomodar, e ao mesmo tempo que definem o amor de diversas formas e temperaturas verbais diferentes. É isso, quero agradecer. Muito obrigado. Perfeito, Iago. Muito bom, muito bom. Seguimos com André. André está nos ouvindo? Exatamente, excelente colocação do Iago. Muito bom. André? Bom. Faltou alguém por André declamar? Não, né? Todos, de acordo com a lista que eu tenho, todos já declamaram. Falta o André. André, você está nos ouvindo? Bom. Leandro? Oi, Alice. Seguimos para a segunda rodada. Eu não tive Isso, Posso falar? Tá me Alice, ouvindo? o André está conseguindo. Sim, sim. Pode Sim, se apresentar, André, por favor. posso continuar a falar? Alô? Sim. Posso continuar a falar? Pode. Eu acho que caiu. Acho que Leandro, eu acho que ele está enfrentando problemas de conexão com a internet. Eu já havia enviado mensagem para ele, dá um lag no envio da mensagem. Podemos seguir para a segunda rodada, e na segunda Isso, rodada ele pode declamar os dois dele. exatamente. A segunda rodada será. Tem algo planejado? É livre, tema livre. Tema livre. Vocês que separaram um verso, um poema, um texto de Flor Bela, terão um pequeno espaço antes que a live acabe para declamar uma poesia livre, de autoria própria, ou um poema autoral da própria Flor Bela Espanca. Vai iniciar novamente pela ordem alfabética. André está enfrentando problemas de conexão, então seguimos novamente com Antônio Gringo. Uá, vamos lá, vamos seguindo. Eu estou na estrada nesse momento, tá? Acabei de passar por Ipicaraí, seguindo para a Floresta Azul. Daqui a pouco chego em Iguaí, né? Então, mas vamos lá. Vou recitar um poema autoral chamado Recompor, tá? Então, todo esse tema de Flor Bela me traz a feminilidade, né? E me traz essa questão, né? Muito forte. Então, vamos lá. Diz assim: abre bem os olhos, a boca, me escuta. Eu quero te ensinar a vestir a roupa, a se refazer. Uma única vez a ser você como não foi. Vê, é hora de recolher cada peça solta, recompor-se. Vestir é mais do que despir. Insisto que aprendas, ressignifique, se reencontre, se desfaça do nu que lhe foi imposto, como fazer abjeto. Resiliência é o que você faz com você depois de permitir que os outros façam algo a você. Se revestir tem algo a ver com subir as peças ínfimas, recobrir as coxas, abraçar os braços na blusa, pôr manto nas espáduas, cobrir o colo, restringir os seios, abrigar a alma de onde vêm seus mistérios. Casar os botões e estreitar as janelas, os olhos se acalmam sem máscaras. Use apenas as suas mãos por cima das suas roupas para seguir seu labirinto de prazer e se devorar como louca. Então, enquanto eclodem teus seios a balbuciar tua boca, encontrar-se vai muito além disso. Lhe digo, nunca se acostume com o diabo alheio. Não aceite o as de copas
como se o sol fosse. Amar o corpo é fácil, trocar sexo é kármico. Não se permita abrir suas portas com vistas para a rua aos passantes, aos que derrubam as flores em botão debruçadas nos portões de acesso. Você precisa deixar os dentes salientes outra vez, matar o borrão na orla dos lábios, deixando o primeiro impresso perfeito, interfolhado, embranquecido e perfumado. Respira fundo, ó pupila, sem comando, contraia, retraia, estreia, estreita, estreita, atenta, expressiva, saia da midríase. Sair da midríase é parasimpático. Sorrir é simpático, sem crise. Você precisa sentir a saliva, não se contendo na boca, os olores de cio ao avesso, fluindo na virilha apócrina do jardim de jasmim, a boca, o beijo, o beijo, o beijo, o beijo. Sinta, sinta, arrumar os cabelos, fechar os olhos, está pronta. Olhe o que está dentro de ti, deixa sair. Vestir-se não é qualquer nudez e nunca mais se repetirá. Portanto, veste sua roupa. Recompor Antônio Gringo Barreto. Então, isso, para mim, reflete os 36 anos de Florbela Espanca, né, e todo o seu feminino, né, transparecido. Tá? Se recompor, se refazer a cada, né, problema que ela viveu na vida e, a si mesmo, deixar 36 anos de produção linda. Gratidão a todos. Perfeito, Antônio. Uma salva de palmas para ti. Ótimo, ótimo texto, Débora. Um minutinho. Vai me ouvir?
Estamos sim, André. Você seguirá o próximo logo após Débora, certo? Terá direito a recitar 2 textos teu, um de Flor Bela e um autoral, certo? Compreende? Prontinho. Então, para esse segundo momento, eu escolhi um dos primeiros poemas que eu fiz na minha vida. Se chama O Jardim da Vida. Ela fala um pouco de nostalgia da infância. E tem uma semelhança com uma poesia de Flor Bela, cujo título é Nostalgia. E uma história que me chama muita atenção dela é O Meu País de Sonho e de Ansiedade. Não sei se esta quimera que me assombra é feita de mentira ou de verdade. Quero voltar, não sei por onde vim. E se encaixa perfeitamente com a parte do meu poema, que eu vou declamar agora, O Jardim da Vida. Nascemos, crescemos, amadurecemos, mas ninguém diz que amadurecer dói. Seja pela saudade do que fomos, seja pela aceitação de nossos limites. Quando criança, queremos crescer rápido, ser adulto, ter liberdade. Mas quando, mas quando adulto, lembramos da infância e desejamos voltar a ser criança, porque é assim. A vida adulta não é fácil. Tem altos e baixos, desafios. Quando achamos que tudo está perfeito, surge uma pedra no caminho difícil de erguer. A vida é como um jogo de videogame, cheia de fases e desafios. Cada... Onde tudo depende de nós, se vamos encarar ou desistir, se vamos aprender ou tropeçar. Criança, adulto ou idoso, cada fase é única, e especial. Aproveitemos cada etapa, tirando o melhor de cada experiência, pois a vida é curta para não se viver. Débora Tawane. É isso. Perfeito, Débora. André, André Alfredo, eu acredito que a rede sinal de André ainda esteja mal. Vou seguir com N. Ok. Então, é a minha vez, é a primeira vez que participo desse evento, então quero aproveitar para agradecer. Não sabia muito bem como proceder, né, durante a primeira parte do evento. Então, quero só comentar um pouquinho sobre a Flor Bela, falar da importância dela na minha caminhada como poetisa, vamos assim dizer, né? Professora aposentada, poetisa, e Flor Bela, assim como Cecília, assim como Marina Colasanti e outras poetisas, fazem parte, né, da minha jornada, da construção do meu ser. E Flor Bela Espanca, como os amigos e as amigas falaram, ela não teve medo de expressar o que ela sentiu, o que ela viveu. E ela sentiu um mundo ao extremo e não teve medo de falar sobre as percepções que ela teve da vida, como muitas pessoas têm e que nós temos, muitas vezes, receio de dizer a verdade, o que realmente nós sentimos. E confesso que um dos motivos de publicar o meu primeiro livro de poemas era esse medo, esse receio de expor as minhas emoções, expor as minhas sensações e o que eu sentia e tudo o que eu passei. O medo das pessoas falarem a respeito. E com o tempo eu fui aprendendo que sentir a alegria, sentir a tristeza
nos faz cada vez mais fortes. Chorar não significa fraqueza. Chorar não é sinônimo de ser fraco e descobrir com o tempo que tristeza é aquela pausa que nós necessitamos ter na vida para refletir sobre o que já fizemos. E Flor Bela Espanca, que escreveu no início de sua carreira apenas F. Espanca, para não dizer que F era de Flor Bela e pensarem que era um homem que estava escrevendo, com o tempo ela foi se firmando como mulher, como poeta, nessa sua carreira não tão vasta, mas intensa. Uma expressão de liberdade, saudade, amor, dor, vida, desejo. E ela é, vamos dizer assim, muito importante na minha trajetória. E também é importante para mim saber que já fui em lugares que ela caminhou, que ela andou. Kelfs, que foi o lugar onde ela ficou internada, é aqui perto de onde eu moro. Então, para mim, é uma emoção ter passado por Évora e muitos outros lugares que ela também percorreu e onde ela também vivenciou os seus momentos intensos. E o poema que eu vou declamar, o meu poema tem como título Construir-me. A arte é minha identidade. O lápis é arma pura. Traz vitórias por mares distantes. Sou poeta errante. Enfrento os gigantes adormecidos, não esmoreço. A egóica criatura tenta poluir minha alma. Estou ciente da pequenez em mim existente. Há pedras e espinhos na expedição. O córrego divino assiste minha mente. Há dor em cada passo, porém não desisto. Edifico o espírito criador por planícies e montes. Em versos, espalho pelo mundo o engenhoso ofício da escrita. É silencioso o processo de tecer cada estrofe, por isso não estou sozinha. Há um oceano oculto em mim. Entre navegações internas, grafo glórias poéticas. Sou poeta navegante. Florescem epopeias após espreitar o cotidiano. Semeio o bem ao poetizar o invisível. Agora vou tecendo o amanhã. Busco, durante a caminhada, a essência do mínimo. Sou poeta viajante. Levo na bagagem os mestres Camões, Flor Bela, Pessoa. Celebro o nascer criativo com melodias que o alaúde ressoa. Metáforas expressam o meu viver intenso. O brilho das estrelas são bússolas nas noites turbulentas. O canto da brisa matinal é acolhimento. Assim sigo em frente. Ontem, uma paragem inóspita. Hoje, o abraço carinhoso. Sou poeta iniciante. A cada metro percorrido, não há tempo perdido. No futuro, enviarei ao admirador das palavras o lirismo da minha estética. Eni Souza. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Muito, muito bom, Anne. Uma dúvida, Anne, como se pronuncia seu nome? Eni. Anne, perdão, Anne, eu estou falando Anne a Não, toda tudo hora. bem. Tudo bem. Seguimos com Leandro. Não, aliás, perdão, Ivone. Desculpe, eu vou passar a minha fala aí, porque devido ao tempo, né, a gente tem pouco menos de 10 minutos. Sim, Leandro. Eu também irei Aí, passar a minha. isso eu peço às pessoas para serem o mais breves Breves. possível, para que todos possam participar. Rapidamente, o que me inspirou nesse poema sobre o amor, não só o amor par, né? O amor humano entre todos, e ele se chama Amor em Partículas.
partículas e particularidades de um sentimento, moléculas envolventes tratadas como solventes a dissolver o amor. Uma nuvem branca feito um meteoro bate à porta do campo da ilusão. Talvez eu cave minha própria liquidez em um mundo de alguns liquidados, onde a beleza do toque perdeu-se diante dos mais próximos, ou da proximidade inesperada perante os percalços, ou das pedras que seguem armazenadas dentro de corações que antecipam as camadas, onde o líquido desdobramento sobre um gênero outrora de primeira necessidade perca-se diante da modernidade, a transformar em vapor o propósito do amor, tornando os seres intocáveis, distantes, mas o indelével da memória jamais poderá apagar. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, parabéns a todos. Obrigada, até uma próxima. Um beijo aqui de Muito, Santo André. muito bem, Ivone. Lindonete, a palavra é sua. Serei breve também, né, devido à hora. Fiz uns versos bem simples para a Flor Bela e gostaria de ler. Flor que a eternidade colheu, entre versos e profundidades partiu, no ponto mais obscuro não sobreviveu, mas do amor não desistiu. Amou com intensidade rara, sem esconder a inquietação. Fez do sonho uma morada e da poesia uma oração. Certamente seguiu amando, diante do que escreveu com a tinta da alma, entre vexames e uma certa calma. Cada soneto que deixou com o coração transcende sua voz e sua inspiração, que por aqui se eternizou. Gratidão a todos e parabéns. Muito obrigada pela participação. Perfeito, Lindonete. Juan Vieira, a palavra é sua, Juan. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer, né, por estar mais uma vez participando, junto com escritores e escritoras talentosíssimos. É sempre uma honra dividir esse espaço com vocês. Eu vou recitar um poema autoral presente no meu livro Amor, a Flor da Pele, lançado em 2023 pela Frutificando. O título: Versos Poéticos Sentimentais. Nuvens cobrem a lua, tempo não para, a vida continua. Você me olha e me diz ao me olhar, meu bem, eu quero te amar. Deite comigo e espere a lua aparecer nesse céu noturno. Perdi tanto tempo sem estar à tua procura, mas encontrei em você o meu rumo. O amor acontece agora, ele está em todos os momentos. O amor nunca vai embora e sempre está em nossos pensamentos. Vou te levar no coração, meu coração por ti bate mais forte. Meu bem, dê-me a tua mão. Nós estamos no início, o fim é só na morte. Na parede da minha memória já está guardada a nossa história. E eu te quero do meu lado. Por onde eu for, quero estar nos seus braços. Muito obrigado. Perfeito, Juan. Vilma, a palavra é sua. Bom, é agora um autoral que eu fiz baseado no texto dela, no poema A Mulher, aquele que eu acabei de ler, né? Ó Mulher. Bom, eu acho que vai dar problema aqui. Ó Adão, ó mulher, ó Adão, tu recebestes do paraíso tão rico, tão belo, tão pronto, tudo pronto, e não ficastes feliz? Reclamou ao Deus e Criador um vazio, uma imensa solidão. Deus então enviou para ti uma grande mulher, a Eva, a fazer-lhe companhia. Adão, encantado ficou, parecia apaixonado. Adão, mal agradecido, saía pelos bosques, pelas veredas, atrás de novas aventuras, na companhia de uma serpente venenosa, enquanto Eva, tão meiga, derramava lágrimas pelo chão. Ó Eva, corre as histórias até hoje pelo mundo que no livro antigo foi escrito que tu nasceste da costela de Adão? Como aguentaste viver naquele paraíso com tão grande humilhação? Ó Adão, não assumiste seus erros, seus pecados diante do Criador?
tu respondestes apenas: a culpa foi da Eva. Ó, Adão, como fostes fraco. Vilma de Freitas. É isso. muito bom, Vilma. É bem interessante e divertido esse texto. Ah, Iago, a palavra é sua, Iago. Eu separei eu fiz como se fosse um paralelo, né, entre a Flor Bela Espanca e também poetisas, né, autoras aqui do Brasil. O outro lado do Atlântico, Flor Bela Espanca escolheu a nudez total, onde Francisca Júlia via mármore, Flor Bela via fogueira. Seus sonetos não eram estátuas, eram corpos suados, charnecas em flor, confissões sussurradas no escuro de uma sociedade portuguesa que a rotulou de escandalosa. Flor Bela não queria a aprovação dos acadêmicos, ela queria esgotar a vida, o amor, o desejo. Seus divórcios e seus versos viscerais eram o avesso da contenção parnasiana, por mais que se parecesse em vida com Francisca Júlia. Ela transformou o sofrimento em identidade e o erotismo em emancipação. O mais curioso é que essa dança entre o fogo e o gelo encontra ecos por todo o território brasileiro. Quando olhamos para as contemporâneas de Francisca, percebemos que o espírito de Flor Bela já cruzava o oceano. Gilca Machado, com seu erotismo pioneiro, escandalizava o Rio de Janeiro, ao cantar o prazer carnal com a mesma fúria lírica da portuguesa. Alta de Souza, no Nordeste, transformava a mesma dor e perda que Flor Bela sentia em um misticismo religioso profundo, buscando no céu o que a outra procurava na terra. E Narcisa Malha, anterior a elas, já mostrava que o sofrimento da mulher também poderia virar munição de combate político e social. E tem o meu também, que de certa forma ele tem umas semelhanças quando se fala de desejo em relação à Flor Bela Espanca, não tanto do íntimo da angústia criadora, porque ele vai mais por um campo religioso, mas ele é provocante também. Em Abil, o descompasso e o sossego perverso de uma folha de abil, e seu sulco marcando como um acidente corporal. Toda a natureza desse corpo, de um homem e sua virilidade verde-azul toda tomada por ambiguidades. De uma folha de abil, de um fruto que o paraíso não julgou, ou que o inferno inferiado esqueceu de condenar. Fruto tão contente de seus olhos, encomendo pelo desejo de voar e cravar na urbe verde, de galho em galho, meus dentes molhados de vida, como se a virilidade fosse um perfume. E então, para que não peques ao meio-dia, e não te peguem traindo numa vitória régia, como um Judas encantado, cheio de cor, bamburrando o breu, brincando de ser um deus nessa escuridão. E então me disse: não são parreiras essas coisas vermelhas e amarelas que trato como uvas. São todas minhas veias, dispostas, maduras, amarradas por ele em meu corpo, de um fruto desentendido, livre de galhos, falésias e filhos que nunca te pertenceram. A minha colaboração aí para vocês. Obrigado. Perfeito, Iago. Bela interseção você fez. Os textos. André consegue se apresentar agora, André? Sim, agora consigo. Perfeito, perfeito. O palco é seu. Ok, obrigado. Boa noite, boa tarde a todos, independentemente do momento que estiverem a me ouvir. Eu vou declamar o livro de Toró, Saudade, da Sol Bela, publicado no ano de 1923. Ele diz assim: eu sou aqui no mundo, anda perdida. Eu sou aqui na vida, não tenho norte. Estou animado sonho e despertar. Me perco e me confundo, devalida. Eu sou o que vai na sombra e vê a aurora. Eu sou a que tem sede onde há água. Eu sou a que limpa as lágrimas que chora e ri-se à toa com a desgraça. Eu sou a que no mundo anda a mentir. Eu sou a que tem sede onde há água. Eu sou a que se apaga
e torna a acender. Eu sou a que não pode nunca ter uma casa, um amor, uma saudade. Eu sou a que vai nunca voltar. Esse é um dos poemas que eu mais gostei dela, não é? Da Flor Bela. Mas também gostaria de recitar um dos escritos meus, que, apesar da dificuldade, eu consegui escrever um pouco. E foi mesmo por causa disso. E tem como tema Foi a Rede. Um trechozinho, para ser breve. Diz assim: a sede queria matar, ou seja, a rede queria matar minha sede de homenagear a Flor Bela. Mas a bela arte dessa parte me deu sorte, e com a sorte, me deu suporte, e com a sorte ainda declamei. Obrigado pela atenção de todos. André, a gente iria finalizar, quase finalizamos sem escutar esse lindo sotaque, esse lindo texto. Meus parabéns, André. Estou feliz que você tenha conseguido participar agora nos 5 minutos do segundo tempo, né? Já finalizando. Feliz, muito feliz. Bom, terminamos nossa rodada, segunda rodada. Meus parabéns novamente, André. Eu estou muito feliz. Leandro, quer estar com a palavra? Sim, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Fiquei muito feliz aí que o André conseguiu se apresentar. A gente estava na torcida aqui, né, para que ele conseguisse aí resolver os problemas de conexão. Sim, sim. Infelizmente, a gente teve outros problemas também, né, devido à conexão ontem com alguns amigos aí, poetas de Moçambique e de Angola. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu também fazer com que eles se apresentassem, né? Mas, assim, muito feliz pela participação, pelo debate de alto nível. Parabéns a todos. Muito bom. Gostei da colocação aí das traduções, né? Da Vilma e do Iago, né? Gostei, emocionei muito com alguns poemas também aí. E é isso aí. Fico muito feliz. Parabéns, Alisson, pela belíssima condução. Muito boa mesmo, gostei. Espero que tenhamos outras oportunidades e todos estão, desde já, convidados a participar conosco de outras feiras, de outros momentos aí, né, que faremos em breve, se Deus quiser. Sim, É, sim. eu gostaria de aproveitar, vou recitar um poema meu aqui, muito pequenininho, acho que dá tempo, faz parte do meu livro Sorriso de Pedra. E lembrando que eu só tenho este livro solo, e eu sou editor, né? Tem uma editora chamada Novos Sabores Publicações, e é aquela coisa, né? É, casa de ferreiro, espeta de pau, a gente não consegue produzir os livros, a gente prefere promover com que outros poetas participem, e a gente vai esquecendo a gente, né? Mas, enfim. Ser poeta. Ser poeta é traduzir em palavras o que sente, às vezes sem sentir. É viver a dor de alguém em um instante que nem sempre dói em si. O poeta fala tanto de amor que se esquece de se apaixonar, traduz os sentimentos com tal veracidade que acredita realmente amar. Ser poeta é viver duas vezes, uma para morrer e outra para se eternizar. Um abraço a todos e muito feliz e até o próximo evento. Alisson, acho que faltou a sua apresentação. Tá? Foi, foi mesmo. Eu separei um texto da nossa querida Flor. Se chama Li um dia, não sei onde. Li um dia, não sei onde, que em todos os namorados uns amam muito e os outros contentam-se em ser amados. Fico a cismar, pensativa, neste mistério encantado. Diga para mim, de nós dois, quem ama e quem é amado. Esse é o texto de Flor. Há um autoral meu, ah, se chama Aprender a Saltar Muros. Um instante. Ah, todo garoto super-herói deveria aprender a saltar muros, antes de aprender a voar.
Porque voar vem depois, vem com o tempo, mas o muro está ali, agora, hoje, separando o quintal de casa do resto do mundo. A capa não serve para nada se as pernas não sabem o risco de um joelho ralado, de uma calça rasgada que a mãe vai notar e não vai gostar. Super-herói de verdade aprende assim: mão no topo, um pé que escorrega, o coração a bater mais forte que qualquer salto. E o salto, feio, torto, sem glamour nenhum, que ainda assim leva para o outro lado, porque o outro lado é o que importa. Não interessa se foi voo, se foi tombo, se teve capa, esvoaçar ou só a camisa suja. O que importa é que ontem havia um muro e hoje já não há. E os superpoderes vêm depois, inventam-se, crescem devagar. Alguns nunca chegam. Mas o muro, esse, sempre está lá, à espera de um garoto qualquer que decida que hoje é dia de saltar. Eu agradeço. E aproveitar e agradecer também por este momento. Agradecer a Leandro, a todos que estiveram presentes aqui. Trouxeram ótimos textos, como o Leandro disse, um debate de alto nível. Eu gostei, foi muito, muito bom. Muito bom. Muito bom, Alisson. É, como o nosso anfitrião ainda não deu nosso tempo aí estimado aí para finalizar, eu acho que se alguém quiser se apresentar novamente aí, Alisson, pode oportunizar. Até ele nos contactar aí. Sim, sim. Bom, gente, temos um tempinho restante, como o Leandro disse. O anfitrião da live não nos notificou ainda, então, quem tiver um texto, um verso livre para recitar agora neste momento, sintam-se à vontade, tá? É um momento livre para vocês. André fica com a vez. Em primeiro, André fica com a vez. Bora, André? Sim, obrigado, muito obrigado. E falei pouco, não gostei, não, é que não gostei da atividade, não gostei da minha parte, porque eu queria dar demais de mim, não é? Mas infelizmente não foi tal como eu esperava em função da rede. Mas de antemão, gosto, adoro, faço sempre força para participar nestas mesmas atividades e amo, e já vou querer desejar uns dias, pelo menos nos sonhos, eu vá lá em Brasil, visitar as vossas terras lá de Brasília, Rio de Janeiro, e outras terras que até estou a conhecer por intermédio de vós, e que continuem assim com essa garra, essa energia, não é? Desde os mais simples até os mais compostos, me refiro desde os pobres ou paupérrimos até aos bilionários, não importa a cultura, não importa não é, a raça, tal como tem feito, adoro bastante, gosto bastante, que todos nós continuemos a sermos assim, não é, amantes da cultura, amantes da literatura e que a Flor Bela ainda continua a brilhar no nosso coração, pois é só hoje que eu conheci, não é? Mas adorei todos os seus poemas, entendi a situação que ela passava, que fez com que ela escrevesse, não é? Esses poemas, entendi o amor, a saudade, a dor que ela sentia, estão lá nas reticências de seus poemas. Então, eu sou o André Alfredo Pinto, natural de África, Angola, Luanda, amante da literatura desde a tenra idade e gosto, amo, e meu desejo de ser escritor. Até agora não tenho nenhuma obra publicada da minha autoria, mas sim participações internacionais, Brasil, eh, Portugal, homenagem a Moçambique, Guiné-Bissau, mas nunca meu país sabe que eu escrevo. Por esse motivo, agradeço tanto. Eu sei que o meu sucesso não vem de cá, vem mesmo de lá, não é? Vem de lá. Eles é que não sabem o que eu valho, mas vós sabeis quanto eu valho. Obrigado. Obrigado, André.
Nosso anfitrião, nosso anfitrião já notificou de que a live já está quase encerrando. E pode encerrar a qualquer momento, né, Leandro? Pode E estar sendo, pode estar sendo encerrada a qualquer momento. então Então, vamos encerrar, né? exatamente. Valeu, pessoal. Agradeço de coração. E até a próxima. Tchau, Portugal. Agradeço a presença da Tchau, nossa amiga tchau. Elis Souza, Saudade que Brasil. Esse é o, representou muito sim, bem Portugal, muito bem, Eni. sim. Parabéns pela sua apresentação, Obrigada. pela sua participação. Ficamos muito felizes com você e com o André aqui, né? E com todos, na verdade, mas especialmente vocês dois que fazem parte de outros países, né? E conseguiu se apresentar direitinho. Um abraço a todos.